22. Lucas 22, encontrou? Não tem como não achar, né, irmãos? Lucas, número 22. Dois patinhos na lagoa. Aonde isso era gritado? 22. Dois patinhos na lagoa. Paulo fazia isso muito. Eu lembro quando eu brincava, hein? Ué. Acharam o capítulo 22? Versículo de número 31. Acho que foi semana passada, eu falei também dentro desse texto, sim ou não? Sim. E eu vou continuar falando dentro dele, porque é o que o Espírito Santo quer e a gente não pode fugir aquilo, né? Você que está aqui vai ser agraciado. Amém? Versículo 31. Quando Jesus se manifestou aos 30 anos de idade e fez seus discípulos, ele participou de 3 Páscoas com eles. Porque assim que Jesus se manifestou aos 30 anos, foi batizado no Jordão, foi para o deserto ser tentado, provado, para começar o seu ministério de fato. E começou a chamar discípulos, os apóstolos. Então o seu ministério perdurou por 3 anos, 3 anos e meio. Ele participou de 3 Páscoas com os discípulos, e essa aqui está sendo a terceira e última Páscoa. Então isso está aí no versículo 14, quando alguém colocou um título, a última Páscoa de Jesus. E a Páscoa era uma ordenança do velho pacto, quando Deus orientou Moisés a matar o cordeiro, colher o sangue, passar nas vergas. Mas antes disso Deus falou que Moisés teria que fazer, pegar ervas amargas, pegar o cordeiro, pegar algumas coisas como lembrança, verduras, e fazer e participar naquele dia, porque daquele dia o Senhor os tiraria da terra do Egito. Então aquilo ficaria como lembrança. Mas tudo é sombra. Isso tudo falava do Cordeiro, Cristo Jesus. As ervas amargas, o Cordeiro sendo sacrificado, o sangue derramado, todos os elementos pascual da lei mosaica, do ritual, da saída do êxodo, tudo se refere a Cristo, o sofrimento de Cristo, a aflição, a angústia de Cristo. E eu quero trazer esses ensinamentos para vocês verem que quando o objetivo do sangue na verga, o cordeiro sendo queimado por os 4 dias dentro do prédio, dentro da família, então tudo é sombra, irmãos, tudo fala de Cristo em nosso meio. Amém, amados? O sangue, porque hoje aí Cristo vem, então ele participa dessa ceia. O pão sem fermento, que no final era levado ao prato de sopas, era embebedado, era molhado no prato de sopas. Então ele comia aquele pão que era encharcado com a sopa, ele comia aquilo. Tudo tem um significado na vida de Cristo, porque dentro do Velho Testamento, por ele ser um livro fechado, Cristo está nele, tudo apresenta para Cristo. Porém o Novo Testamento é um livro aberto, então você vê a realidade que é Cristo. Então porque é um livro aberto e você vê a realidade? Porque o Novo Testamento trata com gente viva no Espírito. O Velho Pacto trata com gente morta no Espírito. Então eles não iam ter ciência, o Espírito não estava neles, para eles ter a revelação. Mas no Novo Testamento
eu e você tem a revelação por causa do Espírito Santo, que mostrou e tem mostrado, né, a sombra, que é o Velho Testamento. Mostrou para Pedro, mostrou para João, mostrou para Paulo. Uma sombra que João viu é quando ele fala: assim como a serpente de bronze foi erguida por Moisés no deserto, assim convinha que Cristo fosse erguido. Paulo fala de Sara e Agar em Gálatas. Sarai, a esposa de Abraão, a legítima, que fala que é a figura da Jerusalém celestial, e Agar, que é a escrava, que fala da Jerusalém terrenal. Fala de Sara do Monte Sinai, ou Agar do Monte Sinai, e Sara do Monte Sião. Então você vê que Paulo ele vai tendo discernimento das sombras e trazendo revelação. Quando ele começa a falar do tabernáculo, ele pega e fala assim: olha, eu queria explicar o tabernáculo, mas o tabernáculo, e ele começa a falar o que era, e fala: outra hora eu explico sobre isso. Então o Espírito Santo na vida de Paulo foi tendo todo esse discernimento do que era. Amém, irmãos? Então a palavra de Deus, ela é linda demais, se você se interessa por ela verdadeiramente, porque é ela. Eu disse aqui sobre, na quinta-feira, na Escola da Fé, sobre a irresponsabilidade. Que o jovem pródigo, ele foi viver irresponsavelmente. E o que é ser irresponsável? E hoje nós estamos vivendo isso, uma irresponsabilidade. E está dentro, desinteresse. Mas, então, Jesus está na última Páscoa com eles. E quem está escrevendo esse evangelho é Lucas, um médico, um doutor, um cara formado, diferente de Pedro, que era um pescador. Mas Lucas, ele está escrevendo o evangelho porque ele não foi apóstolo de Jesus, ele não andou com o Cordeiro. Ele foi salvo através do ministério do apóstolo Paulo. Ele andou com Paulo. Então ele está escrevendo um evangelho baseado em narrativas, em pesquisas, em fontes. Se você vai para o comecinho de Lucas, é o único que narra assim, com exatidão, como o anjo Gabriel visitou Maria, o que ele falou, o que ela falou, o que ela fez, o que ele disse, né? A visita do anjo também para São José. Então toda essa narrativa você encontra só em Lucas. Como que ele teve essa informação? Ele foi na fonte. Quem era a fonte? Vem cá, Maria, me explica aí, o que aconteceu naquele dia que o anjo Gabriel apareceu para você? E ele escreveu. E ele foi escrevendo o evangelho de Lucas. Amém, queridos? Então ele tem informações. E aqui agora ele vai trazer uma informação de algo que está na ceia, de um acontecimento na ceia. E você vai encontrar esse texto aqui no evangelho de São Mateus, de Marcos e de João. Nos outros 3 evangelhos tem essa informação aqui, essa passagem, mas às vezes falta alguma coisa que outra complementa. E aqui no versículo 31 está escrito assim: Jesus dizendo para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Aqui nessa Bíblia, na King James, o versículo dá a entender que Satanás pediu só Pedro, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Mas eu li numa tradução hoje em casa que ele não pediu só Pedro, ele pediu a todos. Ele recebeu autorização para peneirar todos, cirandar todos. Em outra tradução eu li que todos eles Satanás recebeu autorização para peneirar, não foi só Pedro. Mas aqui na King James fala só de Pedro. Então Jesus está falando com Pedro: Pedro, Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. E quem deu essa autorização, irmãos? Quem autorizou Satanás?
Deus. O único que podia dar a autorização. Assim como foi autorizado a Jó. Entende? Porque um anjo não seria. Outro não seria. Então Satanás, ele recebeu uma autorização para peneirar Pedro, para cirandar Pedro. Então Jesus diz, 32, eu entretanto roguei por ti, intercedi, eu pedi por ti. E olha o pedido de Jesus. Ele não pediu para Satanás ser expulso, ser amarrado, para aquele problema se passar, se desfazer, como nós fazemos. Vamos expulsar o capeta, vamos amarrar, vamos repreender. Não é assim que fazemos? Ou fazíamos? Irmãos? Vamos orar, vamos fazer uma campanha, vamos fazer uma corrente, vamos determinar, sim ou não? Vamos mapear o inimigo. Tem uma coisa que eu estudei muito, foi mapeamento, guerra espiritual, batalha espiritual. Eu estudei muito sobre isso. Livros de Peter Wagner, Cindy Jacobs, Neuza Tioca. Eu estudei muito sobre isso. Li o livro Este Mundo Tenebroso 1 e o 2 duas vezes. Histórias de ficção de Frank Perret, que me fascinava. Então eu era fascinado com essas coisas, com o sobrenatural, ver um capeta manifestar, poder falar com ele, ter revelações dele, olha que coisa, irmão, e ficar ali num trabalho de libertação, né? Numa sessão de libertação, trancado com uma pessoa, como nós ficamos várias vezes, alguém possesso ali, ou passando por um trabalho de libertação, 2, 3 dias, com essa pessoa, dentro de um quarto ali, irmãs revezando. Então, irmãos, eu estudei muito sobre isso, biblicamente, mapeamento, os principados, potestades, ó espirituais, demônios que comandam rua, demônios que comandam bairro, demônios que comandam cidade, demônios que comandam estado, demônios que comandam nação. E aí você vai para as escrituras e você encontra alguns textos sobre isso. Vocês estão me compreendendo, sim ou não? Mas agora aqui está Jesus falando para Pedro: Pedro, Satanás, ele recebeu a autorização. Ele recebeu autorização para te cirandar. Mas eu roguei por ti. Eu intercedi em seu favor, não para que ele não faça isso, não. E olha a declaração de Jesus: eu, entretanto, roguei por ti, versículo 32, para que a tua fé, não se desfaleça ou se esgote, se acabe. Eu roguei por ti nesse sentido. Ora, irmãos, e aqui confirma mais ainda que foi o próprio Deus que autorizou. Para quem que Jesus ia rogar se não fosse para Deus? Para quem que Jesus ia impedir intercessão se não fosse para Deus? Por isso é que ele foi colocado ao lado do Pai como nosso advogado. Não é o que diz as Escrituras? São João escrevendo, ele diz que ao lado do Pai nós temos um advogado. E o advogado não é para defender Deus não, irmão. O advogado é para a sua causa. Ei, o advogado é por sua causa. Não é por causa de Deus, não é por sua causa. Porque junto ao Pai temos um e Ele é fiel e justo. Glória a Deus, irmão. Então, e aí, quando Jesus fala isso para Pedro, que a sua fé não esgote, que a sua fé não se desfaleça, aqui na minha tem um ponto e vírgula.
Na sua tradução tem o quê? Na sua Bíblia tem o quê? Depois desse versículo? Vírgula ou ponto e vírgula? Então o assunto muda. Porque a gente aprendeu isso na escola, no português, que quando há um ponto e vírgula é porque há mudança de assunto. Agora olha o que Jesus fala para Pedro. Pedro, tu, aqui que vem a coisa, irmão. Tu, pois, quando você faz o quê? Fortalece ou cuida dos teus irmãos. Olha essa declaração de Jesus. Tu, quando te converteres, faz o quê? Então veja bem, irmãos. Pedro está andando com Jesus. Foi um dos primeiros a serem chamados para seguir Jesus. Deixe de ser pescador, porque agora eu vou te fazer pescador de homens. Vinde após mim. Pedro está andando com Jesus. Pedro está presenciando fatos. Pedro andou por sobre as águas, começou a afundar, mas Jesus foi lá e o ergueu pela mão. Teve experiências. Em todos os momentos mais importantíssimos da vida de Jesus, lá estava Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Recebeu a promessa. Recebeu uma promessa. E essa promessa, junto com os outros 12, está aqui dentro desse texto. Quando eu ensinar a vocês sobre o governo milenar, o governo de Cristo na face da terra, dentro aqui da ceia, Jesus falando para eles disse: olha, eu não vou mais tomar do fruto dessa vide, enquanto eu não vier de novo. E quando é que ele vai vir de novo? No milênio. Quando eu vier de novo para governar, por um dia, por 1000 anos, vocês terão tronos. Vocês terão tronos. Ele falando para os apóstolos. Vocês receberão tronos. E vocês governarão comigo. Está aqui dentro do texto da ceia. E aonde isso vai acontecer? No milênio. Eles receberão, os apóstolos receberão, cada um trono, para governar com Cristo. Está aqui. E no milênio, então, ele vai tomar a ceia na face da terra. É quando ele voltar, porque para a igreja, ele não vai voltar. Ele não vai nem pisar na terra. O arrebatamento, ninguém o verá. No piscar de olhos, nós seremos arrebatados. Há uma grande parte, há um ramo que não acredita nisso, que o arrebatamento será invisível. Mas não é isso agora. Mas Jesus está falando para Pedro, não é isso que eu quero falar dessa situação de Pedro. Jesus está falando para Pedro. Então Pedro presenciou a transfiguração. Quando ele viu lá Elias e Moisés falando com Jesus, Pedro quis bolar um esqueminha lá para atrair, para resolver tudo. Vamos fazer a campanha das 3 tendas, Jesus. Eu faço uma para Elias, faço uma para Moisés e faço uma para o Senhor. E nós fazemos uma grande campanha aqui, a campanha das 3 tendas. Jesus falou: para com isso, Pedro. Larga de bobeira. Para com isso. Que campanha o quê? Que 3 tendas o quê? Então ele foi repreendido. Então Pedro participou de grandes momentos na vida de Jesus. Mas agora ele ouve de Jesus uma declaração que ele não era convertido. Quando te converteres, quando você se converter,
E a pergunta é possível alguém aceitar Jesus, estar em todos os princípios e não ter convertido? Eis a pergunta. Ter visto sinais e maravilhas e ela não ser convertida? É possível ou não, irmão? É. Aqui. Então Jesus fala para Pedro: quando você se converter, e você sabe o significado de converter? Você sabe o que é converter? Quando a gente vai para fazer aula de direção, para tirar carteira, a gente aprende sobre o convergir à esquerda, convergir à direita, converter. O que é? É retornar. A algo, a alguém. Se tiver alguém com a Bíblia e abrir e perguntar no Google aí, vocês viram o que é converter? Então Jesus está falando para Pedro: Pedro, quando você se converter, e na que eu li hoje, que quando você vai na Bíblia online, lá aparece várias traduções. Aqui eu li aí, você repete, a sua fala o quê, Edgar? Olha lá, ó, a do Edgar é a que eu li, ó. Quando você voltar para mim. Olha o que Jesus está falando para Pedro: quando você voltar para mim. Quando você voltar para mim, você faz o quê? Fortalece os teus irmãos. Agora, vamos ligar uma coisa com a outra. Jesus está falando para Pedro que ele vai ser peneirado, e que ele rogou para que a fé dele não se desfaleça, sim ou não? E que Satanás recebeu autorização. E ele falou: e quando você se converter, quando você voltar para mim, fortalece os seus irmãos. A pergunta é: quando é que Pedro ia se converter? E quando é que ele se converteu? E aí você vai lendo aqui, irmãos, você vê quando ele se converteu. Versículo 33. Mas Pedro replicou: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão, quanto para a morte. Olhem para mim, irmãos. Uma pessoa verdadeiramente convertida em Jesus nega ele? Uma pessoa verdadeiramente, irmão, convertida em Jesus, der o que der, nega ele? Não. Nega não. Eu ia salvar uma publicação hoje. A Alessandra, ela desce mais cedo lá para a vila, para ensaiar com os irmãos, para fazer o louvor. Ela desce 6 horas e eu fico com a Isabela, ajeitando para vir. Aliás, a Alessandra deixa tudo ajeitado, né? A mochilinha pronta, a Isabela prontinha. Aí fica eu e o Davi se arrumando. Então, aí eu estava lendo a história de um homem aonde o comunismo chegou, acho que na Romênia. E quando o comunismo chegou lá, esse pastor foi preso, e ele permaneceu 14 anos preso, sendo torturado. Ele recebeu mais de 30 perfurações do corpo. Teve 4 vértebras arrancadas do corpo. A mulher, a esposa dele, a irmã, foi presa. Então, ele ficou 4 anos na solitária. As únicas pessoas que ele via eram os seus algozes, os comunistas, os que judiavam dele.
E então ele, dentro lá, ele converteu ele levou um a Cristo. E esses também apanhavam muito com ele. E teve um dia que ele estava, os dois na cela, ele perguntou assim: você se arrepende do que eu fiz com você, de ter levado a Cristo? Não, não me arrependo. E já fazia 14 anos que ele não via a esposa. Ele não tinha notícias da esposa. E ela também estava sendo penalizada, escravizada, judiada como escrava lá. Eu não quero citar muitas coisas dela. Mas na prisão toda noite ele louvava o Senhor. Ele louvava, ele glorificava, ele pulava de alegrias. Depois de 14 anos ele foi solto. Ele escreveu alguns livros, e 2 deles está traduzido em português. Um é sobre Karl Marx, o satanista. Karl Marx é um dos precursores do socialismo, do comunismo, dessas coisas aí, dessas ideias. Karl Marx, o satanista. E outro livro, e esse outro livro se tornou um filme. Fizeram uma história, fizeram um filme com um livro dele, e tem ele no Brasil. Eu quero agora pegar o filme para me assistir. Então você vê verdadeiras conversões em Cristo. Eu lembro de um homem que no começo da nossa fé nós nos empolgamos muito com ele, é pastor Josué Irion. O homem que pregava para as melancias na Jocum, em Belo Horizonte. Ele foi levado para a Rússia, pregando lá, e um dia ele estava numa reunião de pastores, e ele chegou para pregar, e ele estava sentado assim, e ele viu um grupo de líderes, uns homens, com luvas pretas nas mãos. Não era pouco não, era muitos. E ele perguntou para o intérprete dele, quem eram aqueles homens? Por que eles estavam todos de luvas pretas, com as luvas nas mãos? E o intérprete disse que aqueles homens foram homens que sofreram lá no comunismo. Por causa do evangelho, eles tiveram as unhas arrancadas, a força bruta, arrancaram para que eles negassem Jesus. E aí ele perguntou: e aqueles outros com óculos? Aqueles lá foram os que ficaram cegos por causa de Jesus. E ele começou a chorar, perguntando para Deus: o que eu vou ensinar para esses homens? O que eu tenho para ensinar para esses homens que diante dessas circunstâncias não negaram Jesus? Então Pedro está dizendo aqui: eu estou disposto até a ser preso, ir para a prisão ou para a morte com o Senhor. E os crentes de hoje não fazem a mesma coisa? Não faz esse tipo de oração? Sim ou não, irmão? Estou disposto a morrer, mas quando se fala em oferta e outras coisas, oração, coisas básicas, não fazem. Eu li a história também, eu vi a história de um pastor agora, quando houve essa perseguição do Estado Islâmico, lá nos países palestinos, né? De um pastor que o Estado Islâmico chegou e matou os 3 filhos dele. E os filhos gritavam: pai, não nega Jesus não. Ele viu a esposa ser assassinada, ele viu os filhos serem assassinados, decapitados. E eles gritavam: não nega Jesus não. Nega. E eu gritava: nega Jesus não. Eu perdi a cabeça. E ele estava num lugar contando as histórias, ele pregando no lugar, contando a história dele, mas ele não falava que era ele. E alguém no meio da multidão balbuciou que os filhos eram dele.
Mas ele contava a história de um pastor, mas não falava que era ele. Então, irmãos, Pedro está dizendo: eu estou disposto a morrer e preso. E ele havia: olha, quando você se converter. Versículo 34. Contudo, predisse-lhe Jesus: asseguro-te, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes me negarás. 3 vezes negarás que não me conhece. 3 vezes você vai me negar, dizendo que não me conhece. Alguns anos atrás, algum tempo atrás, virou moda ser cristão, ser crente. E nesse modismo, quando começou essa onda do G12, da visão celular, muitos atores, muitos cantores vieram, cantores falidos no mundo secular, vieram para o mundo gospel, porque eu vi agora uma matéria que o mundo gospel, ele movimenta por ano mais de 11 bilhões de reais por ano, entre shows, músicas, entende? Então foi grande a demanda assim, de artistas seculares vindo para o mundo gospel, para o evangélico, para as igrejas. E alguns deles famosos foram até trazidos em Monte Carmelo: Dedé Santana, Mara Maravilha, aquele Xande, que era Paquito, né? E muitos outros que eram. E aí você viu uma onda de atores se convertendo, sendo levados em programas de TV. Mas aonde eles estão agora? A última agora que eu vi, aquela Andressa Urach, que deu infecção depois de tudo que foi. Eu vi um vídeo dela agora detonando a igreja. E você vê os cantores no mundo secular. Aqui em Monte Carmelo está longe não, mano. Aqui em Monte Carmelo tinha um rapazinho no meu Face que sempre tocando os hinos e tudo, agora começou a tocar no mundo secular e alguém questionou ele. Olha só para você ver. E aí um cara falou: mas não estou entendendo não, você desviou? Ele falou: não, desviei não. Eu estou servindo meu ministério, eu tenho que ir. Eu quase escrevi lá, mas aí eu lembro do irmão que pediu para mim, falou: só deixa isso para lá. Aí eu seguro que deixa isso para lá, não faz esse tipo de comentário mais não. Mas eu fui lá, descartei o irmãozinho, fui lá e desfiz a amizade. O cara quer se justificar dentro de uma coisa. Irmão, nós somos chamados para ser santos, separados. Santo significa separado. Você não foi chamado para ter amizade com o mundo não, irmão. Então Jesus fala para Pedro, diante de uma declaração: eu estou pronto para ser peso, morrer. E Jesus falou para ele: cara, hoje antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, vai negar que não me conheces. E então chega Judas agora. Então Judas, aí vem aqui um texto e tal, e Judas chega com os soldados para prendê-lo. Eles se dispersam, entende? Os discípulos e ele se dispersam. Então ele é preso, ele vai para a fogueira. Alguém acende uma fogueira no pátio. Aí alguém chega para Pedro e fala: eu te conheço, você é um deles. Não, não sou, não conheço ele. Novamente chega a segunda: não, não conheço ele não. E na terceira vez alguém chega para ele, a mulher lá chega e fala: não, você é um deles, seu jeito de falar, de se comportar diz que você é um deles. E Pedro se levanta e fala assim, e diz aqui o texto que Pedro amaldiçoa e fala: eu não conheço. E amaldiçoa Jesus e fala assim: Deus pode me amaldiçoar se eu não estiver dizendo a verdade. E quando ele
fez essa declaração, o galo cantou, cumprindo tudo que Jesus havia falado. Quando você se converter, porque até então Pedro andava com Jesus, presenciou, mas não era convertido. Ele não era convertido, e ele se converteu nesse dia. E Jesus falando: enquanto você se converter, você fortalece os seus irmãos. Cuida dos seus irmãos. Cuida dos seus irmãos. Porque o fato de vir falar, eu aceito Jesus, por isso você vê essa demandada, não são pessoas convertidas, nascidas de novo, irmão. São pessoas atraídas por um movimento, são pessoas atraídas por um esquema, mas que não são nascidas de novo, por isso não permanecem. São pessoas vindas dentro de um projetismo, de um achismo. Eu vou criar um movimento, eu vou fazer isso aqui para atrair as pessoas. Não, irmãos. Essa semana eu publiquei no meu Face, porque eu fico estudando algumas declarações. Alguém postou e ficou muito assim expresso no meu espírito. Se não vem pelo amor, vem pela dor até Jesus, não é assim? E essa frase não fica na boca dos crentes, não está na boca dos crentes. Deixa eu te perguntar, irmão, quem aqui veio pelo amor? Quem é que vem pelo amor a Jesus? Me responda. Quem é que se aproxima, vem até Ele por amor? Não tem. E pela dor, não é que muitos falam, não, eu vim por uma doença, eu vim por um problema, eu vim porque eu estava perdendo meu marido, meu casamento estava destruído, um vício, um problema. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Mas você sabia que não existem essas declarações? Não existe isso biblicamente? E eu vou mostrar para vocês que não existe. Eu vim buscar e salvar o perdido. E aí eu postei: os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Se você veio até Ele, irmão, é porque Ele foi até você. Ele veio buscar o perdido. E é desse time que eu faço parte. Foi Ele que me achou. Desgraçado, pobre, miserável, cego e nu. Ele me achou. Não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi vocês. E como que escolheu? Quando Ele achou alguém, esse alguém o aceitou e o aceitou verdadeiramente, e por ter aceitado verdadeiramente, Ele levou até você o Evangelho. E alguém ficou ali, como foi Paulo com Pedro. Paulo recebeu o Evangelho e foi para cima do irmão, e ficou, e Pedro hoje está com Jesus. Nós temos o Divino, que era amigo do Bebeto, que Bebeto recebeu e foi para cima do Divino, não é isso? E ficou falando, e o Divino veio para Jesus. Foi alguém movido pelo Espírito, apaixonado por Jesus, que te levou. No meu caso não, eu achei um papel, mas aquelas palavras, um confronto que eu recebi 15 dias antes de uma irmã: Jesus está te chamando. Que Jesus o quê, dona? Minha mãe: você viu alguma coisa, irmã? Vi, breve esse menino vai estar descendo nas águas. Irmã Neuza de Cabuilto. Então alguém foi, irmão. Ele me achou sim. Quem deu crédito à minha pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor? Jesus falou para Pedro, Pedro andando com Jesus, presenciando as coisas, presenciando os fatos, vivendo momentos, recebendo promessa. E agora ele está aqui na ceia e Jesus está falando: Satanás pediu você, e você não é convertido. Então eu roguei para que a sua fé não morra, para que a sua fé não se desfaleça. Mas quando você se converter, Pedro, quando você voltar a mim, quando você deixar de ser o que é, cuida dos seus irmãos, fortalece os seus irmãos, fortalece. E é comum você ver hoje, entender. Então quando eu leio as Escrituras, eu entendo isso, o procedimento. Quando uma pessoa está envergonhando Cristo,
Ora, irmãos, maior é o que está em você do que o que está no mundo. Quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Porque o que Deus é fortaleza, é refúgio. Quando você é fraco, aí você é forte. Porque na sua fraqueza é que o poder de Deus opera. Mas quando você está se sentindo forte, quando você está se sentindo bom, o poder de Deus não opera. Por quê? Você está na sua força, você está na sua autoconfiança. E isso está destruindo casamento, está destruindo relacionamento, família, vida com Deus. Por quê? Porque se descobriu, não, eu tenho que viver para mim. Jesus falou para Pedro, quando você se converter, cuida dos seus irmãos, fortalece eles, que você não é convertido, Pedro. Você está andando comigo, você está comigo, mas você não é convertido. Quando você se converter, quando você retornar a mim, quando você voltar a mim, cuida dos seus irmãos, cuida deles, cuida. E aí então Pedro nega Jesus por 3 vezes, o galo canta. Pedro se lembra de tudo que Jesus falou, e o que chama atenção é o que ele disse, é o que ele fala na última declaração: não, eu não o conheço, eu não o conheço, esse maldito, nunca estive com ele. E fala: Deus pode me amaldiçoar se eu não estiver falando a verdade. O galo canta. Olha que loucura. E quantos estão assim, jurando em nome de Deus, mandando mentir, mandando enganar, trapacear. Por quê? Porque não é convertido. E aí veio uma situação, e Pedro lembra de tudo. Pedro sai dali, reúne com os irmãos, começa a chorar profundamente. Se você já viu um filme, ele começa a chorar profundamente. Ele se une com os irmãos, se une com a mãe de Jesus, se une com João, com Natanael, com Filipe, com Mateus, os outros. E os outros não incentivam, não, nós também fugimos, nós deixamos ele sozinho. Nós fugimos, nós o abandonamos. E Pedro então naquele dia, ele tem um choque de realidade. E em nome de Jesus, irmãos, eu oro para que você tenha um choque de realidade, para que eu tenha um choque de realidade na minha vida, e você também no meu ministério, você no seu ministério, você na sua vida, para que você verdadeiramente se converta ao Senhor. E que essa casa seja uma casa de convertidos, de nascidos de novo, de gente que tem realidade de Deus. Se você encontrar alguém com um casamento em crise, você como referência no casamento, poder ajudar aquele casamento em crise, um relacionamento. E se não der, você entender que o alvo é Cristo, que você continua marchando para Cristo, que o princípio é Cristo, que não tem essa de abandonar, não tem essa de fraquejar, der o que der. E que muitas das vezes você vai ver que você é impotente, e é impotente em muitas situações. Você não tem poder, você não pode fazer nada. Você vai perceber isso, irmão. Mas você está caminhando com Ele, nascido de novo, convertido ao Senhor, com a vida nele, pensando nele, para Ele, porque Ele vai voltar. Eu ri quinta-feira aqui da irmã Edilamar contando a história da luz que apagou, e ela achou que era um arrebatamento e tinha ficado. E correu para a filha dela: olha no zap do pastor e vê que hora que ele fez a sondagem aí para ver. Ela ficou preocupada com as declarações que eu falo aqui. Ele falou para Pedro: o dia que você converter, Pedro, nós devemos rever os nossos conceitos. Você tem que rever o seu conceito. Isso é o que eu digo, e isso eu tenho feito. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas eu não servirei aos modos da religião, aos padrões. E todas as vezes, já deu isso? Então você tem que sair da religião.